Leitura do capítulo 9 do livro A Vida Além da Dor, com o tema O Trauma Sem Palavras. Às vezes, a dor mais profunda é aquela que permanece silenciosa no fundo da alma, conhecida apenas por quem a sente. Quando abordamos o tema trauma emocional, é importante entender que não se trata apenas de fatos únicos, mas também de processos persistentes e crônicos. É o caso de pessoas que desejam recomeçar a vida afetiva, mesmo depois de muitas decepções, ou que não acreditam em seu sucesso pessoal, pois a ideia de se expor é sempre bloqueada por uma baixa autoestima. A visão sobre a ótica do trauma torna-se extremamente sensível e exige do profissional uma análise não só dos sinais e sintomas. Deve-se observar modelos de resposta e reações que a vítima do trauma carrega. A abordagem, muitas vezes, não será falar sobre o que aconteceu, o dia do evento ou certo período da vida. No decorrer da minha experiência clínica, em vários momentos tive dificuldade de manter o paciente em psicoterapia. Alguns deles tinham a ideia de que apenas meditações fazia sentido, em razão de sua experiência anterior na psicoterapia ter sido negativa, não havendo melhoras como abordagem, e é justamente aqui o ponto principal relacionado à cura dos traumas emocionais. Não se trata apenas de falar sobre o assunto, de expor a origem, a etiologia da dor. Tratar o trauma é curar a ferida do não ser. Quem carrega feridas emocionais anda com a ideia de se sentir não possível para a realização individual. Quando alguém passa por um evento traumático, dizer coisas reconfortantes como vai ficar tudo bem ajuda, mas não resolve a dor profunda. É preciso aprender como o trauma afeta a mente, enfrentar gradualmente os sentimentos. Lidar com os traumas requer mais do que palavras. Exige apoio profissional e estratégias práticas para superar as emoções difíceis. Não há respostas mentais ou lógicas que resolva dilemas emocionais. Saber que é filho não resolve o problema da orfandade. Saber que é especial para as pessoas não resolve o problema de sentir-se fracassado. Ouvir que faz algo bem feito não resolve a frustração da falta de sucesso. Dizer a alguém que é amado quando este sofre de profunda solidão terá efeitos limitados. Mais uma vez, a cura para as feridas emocionais não se trata apenas de palavras ou de falar sobre o assunto. Para muitas dessas pessoas, falar sobre alguns temas ou situações é algo extremamente doloroso. Já presenciei eventos e palestras cujo objetivo era abordar as feridas. E o que pude perceber foi um enorme feedback de seus traumas. O que ocorre é apenas a revivência da situação, quando conduzida às cegas. Ouvir alguém falar de forma emotiva sobre situações particulares e reviver o trauma em um feedback não é suficiente para resolver a situação, pois as emoções intensas do momento não podem alterar os fatos incontestáveis da realidade daquele que estão lidando com feridas emocionais profundas. Segundo a psiquiatra, autor, pesquisador e educador Bessel van Koller, quer quem carrega um trauma vê o mundo de outra forma. Quando abordamos feridas profundas, é importante entender que não existe outro significado para coisas que aconteceram.
Há no corpo o estado de negação. Pode proporcionar no futuro uma busca por um tipo de entorpecimento emocional. É como tentar criar uma nova versão da realidade usando um mecanismo que desconecta a pessoa do que realmente aconteceu. Por exemplo, alguém que sofreu muito pode se sentir temporariamente feliz em um evento emocionante, como um concerto, mas isso não muda o passado ou resolve os problemas reais. A cura para esse tipo de ferida não se trata de ressignificar o passado de forma fragilizada, mas do estado de ser no presente. O passado não pode mudar, mas podemos mudar o hoje e nos tornar autônomos, presente no aqui e agora. Desfrutar de uma vida farta e plena de significado, ser diferente de quem éramos. A cura dos traumas pode ser uma linda surpresa para aqueles que estão empenhados em tentar mais uma vez. Essa cura não é linear. Não tem início no sentimento de perfeição. Pode ser uma questão de se expor aos desafios de maneira controlada. Nem sempre os bloqueios de falar em público se resolvem lançando-se diretamente. Eventualmente, pessoas que melhoram os seus relacionamentos pessoais sentem-se mais espontâneas e assim menos extrovertidas. O trauma gera uma prisão na percepção do tempo. Aliás, se pudéssemos definir tempo, qual seria a melhor definição? Existem respostas matemáticas, físicas para ajuda da compreensão do que seria o tempo. O dicionário Orff define duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo na qual os eventos se sucedem. Alguns pontos importantes que podemos extrair dessa definição. A primeira delas é a duração relativa das coisas. Existe experiência em que a percepção da duração do tempo acontece de forma veloz. Um bom filme assistido, aquela fantástica viagem ou mesmo um agradável fim de semana de descanso. Talvez você já tenha vivenciado uma boa experiência sobre a qual tenho dito, mas já acabou. Há uma percepção no estado de plenitude ou de abstração que parece, de certa forma, anular o tempo. Quando voltamos para o mundo real, temos a impressão de parecer que aquilo durou poucos segundos. O inverso também é verdadeiro para algumas pessoas. Certas experiências pareceram durar uma eternidade, como se, naquele momento, o tempo tivesse parado. Pacientes que foram vítimas de violência urbana, como assalto ou sequestros, relataram que aquele período de apenas alguns minutos em poder dos criminosos parecia uma eternidade. Isso vale para quem sente dor ou sofrimento intenso. A ideia de que o tempo não passa e aquilo não termina, há uma relação com o tempo quando estamos envolvidos em algo. Outro ponto importante é que o tempo cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Ou seja, ele seria a percepção de existência. O tempo tem uma relação com a nossa ideia de prazo ou em um lugar que estou na minha jornada. Quando pensamos no tempo aos 40 anos de idade, perguntamos-nos: estaria eu na metade do caminho? E assim surge uma análise do que fizemos, do que ainda gostaríamos de fazer e de nosso senso de missão cumprida. É importante dizer que nosso cérebro procura fazer registros importantes dos eventos estressores vivenciados. Qualquer gatilho ou objeto de semelhança traz a revivência daquele momento naquela data.
como se fosse para sempre. O trauma nos aprisiona no tempo e a manifestação de seu sintoma está atrelado juntamente ao período em que a ferida ocorreu. Quanto mais jovem, mais intensas serão as sequelas. Logo, o trauma, logo que ainda estamos aprisionados e não conseguiríamos sair daquela situação, repete-se o tema, a angústia, o assunto e a insatisfação. Sair desse passado é necessário. Certas conversas aplicadas sem um desenvolvimento terapêutico apropriado pode ser uma experiência frustrante para o paciente. Nem sempre conseguir falar sobre algo é um sinal de cura. Vários pacientes sentem-se presos a feridas e falam sobre elas compulsivamente. Existem pessoas que ruminam seus divórcios de forma ininterrupta e sempre aproveitam a oportunidade de falar sobre o tema. Nota-se sintomas evidentes de quanto aquilo ainda fere ou quanto se sente injustiçado. Existem situações em que o hábito de temas em nossas conversas serão revivências do trauma. Sim, o trauma é nostálgico e retraumatizante. Posso me sentir livre de uma ferida por não sentir mais a necessidade de falar sobre ela, e posso estar ainda profundamente ferido por algo que ocorreu a ponto de evitar com todas as forças determinado assunto. Como então utilizar a fala como um instrumento de cura? No fruto da boca, o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Registrado em Provérbios, capítulo 18, versículo 20. Para a saúde mental, a forma como falamos de nossos problemas terá um papel importante na percepção e na influência deles. Há uma relação em falar sobre algo de forma positiva e isso refletir em nossas emoções. Pesquisas em neurociência e psicologia apontam a importância da forma como falar sobre si, sua história, seus problemas e questões mais complexas, pois o tipo de conversa que resolvemos com frequência terá papel na nossa percepção e em nossa qualidade de vida. O professor William Hart, da Universidade de Alabama, realizou um estudo interessante. Ele pediu às pessoas que lembrassem de momentos positivos, negativos ou neutros da vida delas. As pessoas que trouxeram memória neutras falaram como se estivessem em um processo de aprendizado, indo em direção a uma conclusão. Já as que falaram sobre experiências negativas mostraram emoções ruins e uma percepção negativa delas mesmas. Isso nos mostra que a forma como contamos nossas histórias tem grande impacto em nossas emoções, nosso relacionamento e nas pessoas ao nosso redor. É importante lembrar que a transformação que vivemos é mais importante do que a história que contamos. Por exemplo, quando compartilhamos uma experiência difícil de superar, nossa forma de falar sobre isso pode influenciar o modo como nos sentimos em relação a ela e como as outras nos veem. E sobre como aprendemos e crescemos com nossas histórias. A forma como falamos reflete nosso passado e aquilo que está em nosso coração. Como diz Jesus nos evangelhos, até o que não dissemos pode ser revelado pela maneira como nos expressamos. Isso inclui traumas, que deixam uma marca profunda que vai além das palavras. Como disse Jacques Lacan, nossas palavras vêm do inconsciente, mostrando que nossa fala revela muito mais do que simplesmente o que dizemos. Nos meios de comunicação, como canais de televisão
mídias sociais e igrejas, temo como saúde mental, comportamento, emoções e desenvolvimento pessoal estão cada vez mais presentes nas programações. Milhões de pessoas buscam informações para entender seus dilemas. No Brasil, país com alto índice de depressão e ansiedade. Também alto índice de consumo excessivo de álcool, dependência química, diferentes formas de violência. No entanto, se olharmos apenas para esses fenômenos como diagnóstico, sem uma análise abrangente, deixamos de considerar fatores sociais importantes e perdemos um recurso essencial de apoio para as vítimas. O contexto: qual é a história dessas pessoas? O que está por trás das queixas de tristeza e indisposição que dura mais de 15 dias? E quanto à história de alguém que há mais de 6 meses se sente ansioso, com episódio de branco na mente, irritabilidade e insônia? O diagnóstico é crucial para estabelecer protocolo de tratamento. Estudo recente tem encontrado semelhanças crescentes nos processos neurofisiológicos entre depressão e o trauma emocional. Compreender os padrões comportamentais e os modelos de respostas ao estresse não apenas auxilia os profissionais, mas também os pacientes a encontrar recursos e ferramentas para a superação. Essas feridas emocionais são mais evidentes em situações cotidianas, manifestando-se em reações autonômicas, mais sensíveis ao estresse. Isso pode gerar respostas emocionais negativas, como crises de ansiedade e aumento de frequência cardíaca. Quando perguntamos o que alguém está sentindo, é importante considerar como essa pessoa reage aos eventos ao seu redor. Nem sempre nossos pensamentos coincidem com nossos sentimentos. Atividades simples do dia a dia, como um vizinho que não responde ao nosso cumprimento ou uma demora na resposta de uma mensagem do celular, pode ter impactos emocionais negativos. Em situações de trauma, tudo parece mais estressante. Nosso cérebro pode interpretar e perceber a mesma coisa de maneira diferente. Pessoas que enfrentaram eventos traumáticos podem reagir de maneira específicas, desenvolvendo padrões de respostas únicos, de acordo com o ambiente e sua própria sensação de segurança e controle emocional. Agora que você já ouviu, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todas as vezes que subir um novo áudio você possa receber novas notificações. Gratidão!